Tem mulheres pretas se amando. O povo todo escandalizado. A vizinhança se põe a falar. Vem a família julgar, dizer que é errado. A avó diz que não é de Deus. Os pais decepcionados. Tanta desaprovação que fica claro que no Brasil se abraça o genocídio, se aceita a violência doméstica, ignora-se a tragédia e só indigna-se quando tem mulheres pretas se amando. Sempre me ergui, já quebrei a cara, enfrentei as feras, nunca me rendi. Tenho proteção e o meu coração sempre a me guiar. Cada ocasião pede uma oração para confortar. Se vem de não, eu vou de sim, afirmação até o fim. A questão da mulher negra passa assim a se constituir num dos agentes fundamentais da reconstrução democrática deste país. A partir desta expectativa, então, surge o nosso primeiro encontro nacional. Ao lado da reflexão do papel da mulher negra na realidade brasileira, pretende-se, nesse encontro, desenvolver uma discussão acerca da relação entre mulher negra e principais atividades da vida social. Nós partimos exatamente do caminho da resistência. Nós estamos aqui porque a Irmandade da Boa Morte, porque as Congadas de Minas, porque Tia Seata no Rio de Janeiro, Pedra do Sal, né? Porque nós fomos capazes de enfrentar e inventar um país, né? e disputar a narrativa, né? Isso é o que nos traz até aqui. A gente fez muitas revoluções. Como diz Edson Cardoso, a gente mexeu em um fenômeno histórico que foi Zumbi e nós fizemos o que fizemos, né? Zumbi está na cabeça de todo mundo nesse país, Zumbi e Dandara. Pois nós vencemos a batalha de desmascarar a tal da democracia racial. Nós enfrentamos a batalha das cotas nas universidades. Estamos derrubando os muros com os concursos públicos e outros para garantir presença negra no serviço público com qualidade. E, no nosso entendimento, a terceira revolução é da representação política. Jurema, qual é a tua prioridade agora para os próximos 4 anos? Olha, o combate à violência à mulher, né, e o combate ao racismo. Há uma pactuação de toda a sociedade em relação ao racismo estrutural.
Então, a violência contra corpos negros pode ser impetrada sem nenhum movimento contrário a isso, né? Porque a gente vem de um passado escravocrata, isso é muito importante. Então, as mulheres negras, elas sabem de dores que só outras mulheres negras conseguirão compreender, né? Mas essa dor, ela se move, né? Esse é um movimento. As mulheres negras, elas se movimentam na construção de um mundo onde a esperança é possível e ela vai construir essa esperança. Então, todas as ações das mulheres negras, elas partem de um lugar que é para transformar o mundo para um mundo melhor. Um mundo melhor para as mulheres negras, mas um mundo melhor para todas as pessoas na sociedade. Parte da educação, quando falamos de mulheres e negras, exatamente do princípio que a educação, no entendimento de transformadora, ela precisa principalmente transformar os pensamentos das pessoas, principalmente em relação ao que era tratado no passado. Ter um entendimento que a educação hoje tem que ter um olhar e uma visão de humanização e de muito respeito, recheado de resiliência, de empatia, de entender as diferenças e entender que elas são necessárias para a construção de um processo de um país. E a educação, que é a promotora maior para que isso aconteça, de um país crescer, ter o seu desenvolvimento de fato. É a educação. Somos nós, mulheres, né, e principalmente negras, que a gente tem esse olhar mesmo de luta, porque o sofrimento é muito maior, porque são dois. Primeiro, por ser mulher, o segundo ainda por ser negra, e eu ainda um terceiro por ser transexual. Quando eu venho para essa escola em Santa Rosa de Lima, que na verdade quem veio foi meu irmão gêmeo, ele que começou um trabalho aqui. E eu digo irmão gêmeo exatamente porque a minha moral, minha ética, minha formação iniciou com ele. E faz parte da história. A gente não pode negar a nossa história. E eu não nego em nenhum momento a minha história, né? Que acho que isso que tem que fortalecer e é um dos campos que tem que estar sendo tratado nesse espaço escolar. Para que jovens, as crianças também e os seus responsáveis se reconheçam como. É o conhecimento que é a maior arma. Não é um revólver, não é eu pegar um pau, não é eu sair agredindo as pessoas. É com o conhecimento que a gente vence de muitas batalhas. Porque aí, com o conhecimento, você tem o diálogo, você tem um debate. Você não tem gritos e xingos, você não tem ofensas. Você consegue se posicionar o seu pensamento e respeitar os pensamentos dos outros e das outras. E aí a gente tem que estar mesmo à frente na representatividade e exatamente ocupando esse espaço. A gente tem uma estrutura racista na sociedade e as relações de gênero, elas são racializadas, mas a gente finge que não são. Por que a gente finge que essas relações não são? Porque a gente vive o mito da democracia racial. É muito interessante o que a Grada Quilomba fala, por exemplo. O que me diferencia de outras pessoas não é a minha cor da pele, é a discriminação que eu sofro. Então, o fato de você ser negra e dizer que você nunca sofreu racismo
Isso é uma fantasia, porque você sempre sofreu racismo no Brasil, do momento que você nasce até o momento que você morre. E o fato de nascer mulher negra no Brasil nos diferencia e muito de outras experiências de outras mulheres, né? Porque eu costumo dizer que as mulheres sempre vão sofrer violências, mas as mulheres negras vão sofrer, no mínimo, uma tripla violência, né? Ela sofre violência por ser mulher, ela sofre violência por ser negra e ela sofre violência por ser pobre. E aí as pessoas dizem sobre sororidade, que seria uma empatia natural de uma mulher sobre outra só pelo fato delas serem mulheres, né? Que é uma identidade de gênero. Mas isso não é bem assim, né? Porque a sororidade, ela só acontece, a simpatia, entre mulheres que se acham iguais, né? Se reconhecem como iguais. E as mulheres brancas não reconhecem as mulheres negras como iguais, né? Eu não posso ter uma relação de amizade, de afeto com uma mulher branca e fingir que eu estou no mesmo lugar que ela, porque eu não estou. Mas eu não quero ter privilégios, né? Eu quero que toda a sociedade tenha os mesmos direitos, que todas as mulheres tenham os mesmos direitos. E aí eu preciso identificar, então, que essa sociedade é racista. Como diz Audre Lorde, o silêncio não vai nos proteger, muito pelo contrário. O silêncio produz violência, produz sofrimento e produz a nossa morte. O silêncio, ele não vai nos proteger. Por esse motivo, o combate às desigualdades sociais deve ser acompanhado de estratégias destinadas a combater também estas formas de injustiça. Eu não seria candidata, mas eu fui convocada de muitas formas. E a gente sente também qual que é a nossa missão no momento, né? Tem um apelo mesmo. Na minha história, o coletivo é fundante mesmo de como eu me reconheço como uma criatura política nesse mundo. E o coletivo vai me dando estrutura, amparo para seguir, né? E desde quando eu me engajei na cultura hip hop, eu fui cantora de rap, eu comecei a atuar junto com vários coletivos e movimentos, foi fazendo junto que eu fui me educando, né? Nós estamos muito conscientes desse tempo, né? E da tarefa que nós temos, que é uma entrega pessoal e coletiva em nome de uma quebra de correntes, de todas as correntes, de tudo que elas representam. A Gabinetona é um projeto que se encontra com as lutas históricas, ancestrais das mulheres negras e nasce disso também, juntando outras tantas lutas para fazer um experimento de ocupação da política institucional a partir desse compromisso diverso, né, com a presença de tantos grupos que não têm voz, não têm representação como deveriam ter hoje na política institucional. Nossas práticas demonstram quem nós somos. Nós somos muitas porque nós evidenciamos isso na convivência. E é muito lindo chegar até aqui, vivendo isso intensamente a cada dia, nesse mandato coletivo
que nós, a partir de agora, expandiremos para outras esferas. Vamos fazer uma gabinetona universal! De lá para cá, a Gabinetona se tornou um laboratório de inventividade mesmo na política. Para nós, o mais importante é encurtar a distância entre a atuação institucional e a vida das pessoas comuns, né? Como que as necessidades das pessoas podem o tempo inteiro ser matéria-prima do nosso trabalho e que a gente possa vocalizar juntas com a população essas urgências todas, né? Enquanto a gente tiver nos cargos de poder, pessoas que não conhecem a nossa luta, que não conhecem a nossa dor, que não nos ouvem, não nos respeitam, a gente vai ficar assim, vivendo de migalhas, né? E a gente não precisa disso. Nós, mulheres negras, a juventude negra, nossos bairros que são abandonados pelos poderes públicos e gestões que foram absolutamente fracassadas, né, no suposto propósito de governar para todos. Aqui em Salvador, são 471 anos de ocupação colonial do poder. Imagine esse 4º colégio eleitoral e maior cidade negra fora do continente africano, em termos percentuais da população negra, nós somos 85% dessa cidade. Nós nunca tivemos o direito de eleger um mandatário ou uma mandatária negra. Isso é um escândalo, né? Quando a gente olha para essa parede, a gente vê, por exemplo, que isso já foi possível em vários outros lugares do mundo. A exemplo dos Estados Unidos, que seria quase impensável, do que os afro-americanos enfrentaram, o que já correu pela América Latina, África do Sul, e o que nós temos no Brasil é inaceitável. O PSOE, o Partido Socialista Espanhol, para conquistar a última vitória que conquistou, teve que exatamente absorver os imigrantes e as imigrantes. Sem isso, não teria a resposta política que teve para enfrentar os conservadorismos, né? Quando a gente olha para Costa Rica, aqui, América Latina e Caribe, Epsi Campbell, em 2006, organizou o Partido da Ação Cidadã e imagine agora, e ela perdeu a eleição lá por 1%, mas na eleição seguinte, em que ela disputou, Epsi se tornou vice-presidente da Costa Rica. Quando a gente olha o movimento das juntas, né, que a gente vê a Ocupa Política no Brasil, a gente vê a Gabinetona, a gente vê as mandatas quilomba, como é o caso da nossa irmã Érica Malunguinho, mas a gente olha para o Nordeste e a gente vê só a usina de açúcar querendo nos sufocar. George Floyd morreu asfixiado. Nós estamos sobre asfixia. Essa asfixia que aparece é denunciada lá na contracapa do livro Escritos de uma Vida, de Sueli Carneiro, também está aqui, né? E num plano micro, que é asfixiando qualquer possibilidade de alternância no poder. Que hoje, cada vez mais, a gente destaca a importância de fazer o grito dos excluídos. E hoje a gente está fazendo esse grito ao vivo. A gente está fazendo esse grito e dizendo que a independência continua inconclusa. É inconclusa enquanto no Brasil a gente não repartiu o poder político. Tudo que move a gente, não só hoje, não só esse cenário que a gente se encontra, mas é algo que já nasce, já vem com a gente. Eu acho que a maioria das mulheres negras hoje tem diversas preocupações, mas uma das maiores preocupações que a gente sempre teve, talvez desde pequena e siga tendo, né, na vida adulta,
é pensar a melhoria para o seu povo, para elas mesmas, mas também para os seus. Quantas mulheres negras já não choraram aí a perda de tantas pessoas de sua família? Então, eleições de 2016, que tinha minha irmã ali concorrendo, quando eu vi Mari ser eleita, eu vi inúmeras mulheres negras chegarem para ela e falar: que bom que tem alguém aqui que me representa. Sou da Maré, acho que mulheres negras são subrepresentadas na política, esse é o nosso espaço, é a gente que sente a cidade diferente, com o horário do transporte, com o local dos transportes, com o debate da cultura, tem vários acessos que a gente precisa ter e essa redução da desigualdade é fundamental. Fico muito feliz de estar participando desse momento de ascenso, desse momento de crescimento da pauta do processo democrático, mas com o viés da luta feminista, né? A democracia tem que ser feminista. Como eu tenho bom diálogo com você, queria registrar só uma coisa na sua fala, para além da questão com o Messina e com o governo. A minha palavra é uma palavra de mulher, mas vale. Não é só a palavra de homem que vale, não. Eu vou te confessar, Cláudia, eu nunca tinha pensado... só para fazer um apanhado, para não responder parecendo que eu estou tirando qualquer coisa da cabeça. Quando mataram a Marielle, no dia que mataram a Marielle, no final de semana anterior, a gente conversava sobre planos futuros. No final de semana de 11 e 12 de março, ali, 10 e 11. E aí vem aquela semana, a gente estava falando sobre futuros. Porque 2016 foi um ano que a gente passou fazendo muita coisa legal em prol de meninas faveladas, principalmente na Maré, onde eu dei aula naquele ano. 2017 a gente tentou várias vezes fazer aquilo. Quando chegou 2018, ela tinha um sonho muito grande de fazer o Papo Franco, tanto que ela grava um episódio do Papo Franco sobre maioridade penal. Quando a Marielle foi assassinada naquele dia, que eu cheguei no local do crime, eu cheguei tipo em 20 minutos, eu acho, ou meia hora, assim. Que eu cheguei, que eu vi aquela montoeira de gente, a minha ficha começou a cair ali. Eu não imaginava... a minha ficha cai naquele momento quando eu chego e vejo diversos policiais e diversas pessoas da imprensa. Mas eu não imaginava o que ia acontecer com a gente a partir daquela execução. Eu acho que coletivamente falando, para nós mulheres negras, não existe nada impossível da gente fazer ou resolver, sabe? É muito potente quando a gente tá junta. É muito bravo, assim, quando a gente se junta, se une para fazer certas coisas, como, por exemplo, agora no Instituto, quando a gente pega o Agora é a Hora, por exemplo, né? Com 34 mulheres líderes para assistir mais de 17 mil famílias, assim. Então a gente vê mulheres negras na ponta da lança, mas coletivamente em prol de várias causas. Então, para mim, andar com as mulheres negras do meu lado, desde o assassinato da minha irmã, tem sido algo que tem me sustentado, assim. Como que a gente vai incomodar esse sistema? É dizendo que nós estamos resistindo, que nós não vamos nos silenciar. Quando eles tentaram retirar mulheres e potências como Marielle Franco do front, nós não morremos. Quando lançam o nosso sangue sobre o chão, nós brotamos, que nós somos semente. Nós não morremos. A gente vem de uma cultura em que a morte tem outro sentido. Se acham que matar Marielle é matar a voz da Marielle, se enganaram, porque a voz da Marielle está ecoando no mundo inteiro. Brasil chegou a vez de ouvir as Marias Maís, Marielles Manês. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok, um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.